Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Dicas Históricas. Eu vou puxar o nosso convidado aqui. Só um instante. Estou chamando ele. É o Guilherme Esteves Galvão Lopes. Vamos ver se ele entra aqui. A gente hoje está lançando um livro que ele acaba de escrever, né? Pela editora Saga, que é Evangélicos, Mídia e Poder. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Dicas Históricas. Seja bem-vindo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. O Guilherme, ele é doutorando, né, Guilherme, em História, Política e Bens Culturais, lá no CPDOC, onde eu fiz meu doutorado. É um prazer recebê-lo aqui, né, lançando o seu novo livro. Chama-se Evangélicos, Mídia e Poder, Análise da Atuação Parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte, 1987 a 1988. Né? Esse livro que acaba de ser lançado pela editora Saga. Então, Guilherme, eu agradeço ao Guilherme por ter aceito o nosso convite, né, para participar hoje aqui da nossa live. Ele vai contar para a gente sobre o que se trata esse livro, né, sobre o que ele quis alcançar com o livro, qual foi a metodologia, quais foram as metodologias que ele usou, enfim. A gente tem muita coisa hoje a descobrir aqui. Então, Guilherme, a palavra é sua. Lembrando a quem participa da nossa live aqui, quem não puder participar, certamente vai poder acessar 5 minutos depois da live acontecer, porque vai ficar disponível no nosso mural, então, no Dicas Históricas. Então, fica tranquilo se você perdeu a live, ela vai estar disponível. E quem quiser fazer pergunta, é só escrever que eu encaminho aqui durante a live para o Guilherme, tá bom? Seja bem-vindo, Guilherme, a palavra é com você. Muito obrigado, Fabrício, boa noite, agradeço demais pelo convite, para mim é uma honra estar aqui no canal Dicas Históricas, falando para essa maravilhosa audiência do canal. E esse livro ele vem de uma pesquisa, né? Fiz uma pesquisa mestrado da UERJ, mestrado em História Política, foi orientado pelo professor Oswaldo Montiel Filho, está aqui assistindo, inclusive, o professor Oswaldo, foi orientado por ele no mestrado, e a necessidade dessa temática veio diante da nossa realidade política, né? A realidade política brasileira, na qual nós estamos aí vendo já há alguns anos, algumas décadas, o crescimento da representatividade evangélica no meio político, sobretudo como consequência do seu crescimento demográfico, né? Enquanto no Brasil a população brasileira tem crescido num percentual razoável, num percentual aritmético, a população evangélica é em progressão geométrica, né? A população evangélica brasileira tem aumentado a cada censo 10, 15, 20 vezes mais do que o percentual de crescimento da própria população brasileira. E nós temos aí algumas previsões, alguns estudos demonstrando que daqui a 10 anos, no máximo 10 anos, o Brasil vai ter uma população majoritariamente evangélica. Então, diante de todo esse quadro, né, nós vimos a necessidade de falar de uma temática importante e nós tínhamos um recorte temporal muito amplo, até que no início já do mestrado, quando eu comecei a me debruçar em alguns dados, alguns arquivos, a gente foi reduzindo muito com o auxílio do professor Oswaldo e da professora Lúcia Bastos, que foi minha orientadora também. Nós conseguimos reduzir esse recorte para a Assembleia Nacional Constituinte entre 1987 e 1988. Então, tudo isso aí surgiu, essa necessidade diante da nossa realidade brasileira, diante da relevância, né, do decorrer dessa pesquisa, ocorreu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que teve aí como principal artífice o Eduardo Cunha, que era, inclusive está sendo solto hoje, né, que foi uma das grandes lideranças da bancada evangélica. E se nós quisermos entender a configuração
da bancada evangélica hoje, a gente precisa se debruçar sobre esse período em específico, porque foi o momento em que ela surgiu. A maneira institucionalizada como ela se apresenta hoje foi nesse contexto da Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu creio que seja, né, de muita importância, né, a gente olhar para esse período de um passado recente para que a gente possa entender um pouco mais da realidade política atual do Brasil. No seu trabalho, você começa falando das divisões, né, do protestantismo brasileiro. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas divisões? Sim, é uma coisa que eu julgo fundamental em falarmos de evangélicos no Brasil, é a ideia de nós fazermos uma diferenciação. Existe um erro que é muito recorrente e que, infelizmente, é reproduzido por parte da academia, em colocar os evangélicos na mesma caixa, como se eles fossem um monobloco, né? Como se eles fossem ali fossem completamente homogêneos e não houvesse nenhum tipo de diferenciação entre eles. Então, na primeira parte desse trabalho, eu procurei fazer essa diferenciação. Existem diversos autores que hoje trabalham, hoje não, mas já pelo menos 20 anos que trabalham com essa temática, buscando compreender aspectos sociológicos, históricos, teológicos, doutrinários, comportamentais em relação aos evangélicos. Eu posso enumerar 3 grandes aqui, o Ricardo Mariano, o Paul Freston e o Leonildo Campos, que são 3 autores muito reconhecidos da atualidade. Existem pesquisas mais antigas, mas são as mais relevantes hoje. E eu procurei usar o conhecimento desses autores para que a gente pudesse fazer uma diferenciação. Por que é importante? Em primeiro lugar, né, não são todos iguais. Os evangélicos possuem enormes diferenças entre si, dependendo da igreja, da denominação, da tendência religiosa. Um pentecostal ou o evangélico tradicional, dentro do campo tradicional, existem muitas diferenças. Existem igrejas que são mais próximas do catolicismo, tem igrejas que têm um padrão de culto, uma liturgia um pouco mais sóbria, como é o caso dos batistas, até um pouco dos presbiterianos. E eu trato também um pouco das diferenças doutrinárias, porque elas vão basear um pouco desse ativismo político. Porque qual é o padrão comportamental que nós vimos da Constituinte até hoje? Uma hegemonia pentecostal. Então nós precisamos entender primeiro quem são os evangélicos no Brasil, como eles se identificam, se designam, como eles se diferenciam entre si e quais as implicações, determinados padrões comportamentais, doutrinários, nesse ativismo político. E nós vimos que houve, na eleição de 86, que escolheu esses representantes da Constituinte, uma mudança de paradigma. Os pentecostais, que até então estavam afastados da política, eles adentraram no campo político. E, claro, né, 86 foi um ano bem importante, né, porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar, que acabou no ano anterior, o colégio eleitoral, dentro de um processo de redemocratização que vinha desde a década de 70, muitos atores sociais surgiram nesse período. Vamos lembrar aí, Partido Comunista, Partido Socialista Brasileiro, eles estavam ali em processo de organização, né, foram legalizados apenas em 85, a esquerda retomando ali o seu protagonismo no campo político, com o PDT de um lado e com o PT do outro, e também alguns segmentos sociais que estavam se organizando, como o que nós conhecemos hoje, o movimento LGBT, né, e o movimento feminista também estavam ali se organizando. Então, esses grupos viram a necessidade de, naquele momento em que todos esses grupos estavam buscando o espaço na seara política, também se organizar e, assim, afirmar, demarcar o seu espaço. Então, essa eleição ela foi paradigmática nesse sentido, e até hoje nós temos uma hegemonia
do campo pentecostal. Nós temos ali a Assembleia de Deus de um lado, com uma grande representatividade política, e nós temos também ali a Igreja Universal do Reino de Deus, com um partido político ligado a ela, que é o Republicanos hoje, o antigo PRB. Então, por isso que eu julguei ser muito interessante, né? Inclusive, como evangélico, fazer essa diferenciação entre os grupos protestantes. Então, assim, quando a gente fala hoje em dia, né, em bancada evangélica também, então é errado falar que essa bancada seja homogênea, como você acabou de falar, né? Embora eu acredito que haja um predomínio de valores que essa bancada defenda, que seja, né, basicamente um consenso, mas é errado a gente falar que em tudo eles concordam, né? Certamente que não é correto? Sim, existem bancadas evangélicas, Isso, né? E isso. algo que eu deixo muito claro na minha pesquisa é que existia um grupo majoritário que naquele momento estava ligado ao Centrão, que é muito parecido com esse Centrão que nós conhecemos hoje. Inclusive, algumas figuras são as mesmas, né, de 30 anos atrás. Mas havia ali um grupo mais à direita, mais para o campo conservador, alinhado ao governo do Centrão, e do outro lado nós tínhamos alguns parlamentares dissidentes. Acho que está travando Agora melhorou. Né? E eles não quiseram se alinhar a esse bloco, digamos assim, esse bloco majoritário que naquele momento se organizava a partir da Confederação Evangélica do Brasil, SEB. É uma organização que não existe mais, é uma organização que vem desde a década de 30, era uma organização ecumênica, interdenominacional evangélica, que ela foi desmontada na década de 60, e ela ressurge com outro viés na década de 80 para centralizar a coordenação política evangélica. Então, é importante isso que eu disse pelo seguinte: o fato de termos um parlamentar evangélico na Câmara dos Deputados não faz automaticamente membro de uma bancada evangélica. Existe no Congresso, hoje, a Frente Parlamentar Evangélica. E essa frente parlamentar, inclusive, ela agrega parlamentares de diversos partidos, inclusive não evangélicos, deputados, parlamentares de partidos de esquerda, porque existe ali uma certa diferenciação. É um grupo parlamentar, um bloco parlamentar. Você não pode proibir ninguém de fazer parte. Quem quiser fazer parte, pode livremente. Então, isso cria uma certa confusão, né? Hoje nós temos um grupo praticamente hegemônico, temos pouquíssimos dissidentes, temos uma parlamentar federal, que é Benedita da Silva, que ela é evangélica, que ela é membro da Frente Parlamentar Evangélica, mas pelo fato de ser do PT, ela não vota com muitas pautas que a bancada evangélica, essa coordenação política impõe, né? Eu acho que hoje ela é o único caso. Nós tínhamos, na época, cerca de 5 a 7 parlamentares, dependendo do posicionamento ou da votação, que estavam ali fazendo parte desse grupo dissidente. Então, existem diversos evangélicos, e não existe uma bancada evangélica, existem diversas, até porque, como você disse, existe em determinado momento uma pauta comum, mas os diferentes grupos vão defender essas pautas com motivações diferentes. Cada partido político e cada grupo, cada igreja vai ter ali construído o seu projeto específico de poder, o seu interesse específico na inserção na arena política. O meu trabalho tratou dessa questão na Constituinte, e qual era o interesse? Eram as concessões de rádio. Era o principal tema no momento. As concessões ali, as regras iam mudar na Constituinte, então eles se alinharam, esse grupo majoritário se alinhou com o governo Sarney, que distribuiu as concessões. Antes elas eram prerrogativas exclusivas do presidente da República, e aquele grupo, com isso,
votou em praticamente todas as pautas que foram colocadas na Assembleia Constituinte pelo governo Sarney. Então, em cada momento específico, há uma diferente motivação, e claro, pelo fato de ser um grupo muito heterogêneo, obviamente, as motivações, os interesses políticos também são heterogêneos. No seu livro você fala tem uma parte, né, você diz que é os evangélicos e a Revolução de 1930. Você podia explicar um pouquinho isso para a gente, para o próximo leitor? A Revolução de 30 ela foi um marco importante dentro do período republicano dessa relação dos evangélicos com o Estado brasileiro, com o poder central. Eu vou fazer uma pequena recapitulação histórica. A partir da independência do Brasil, alguns grupos evangélicos foram permitidos, foi permitido o funcionamento de algumas igrejas de cultos, na verdade, cultos domésticos. E existia ali uma série de restrições. A Constituição de 1824 tinha o catolicismo enquanto religião oficial, né? Então, os evangélicos, naquela época, poucos anglicanos, um luterano ou outro, um metodista ou outro, eles faziam ali seus serviços, quase todos imigrantes, né? Faziam ali os seus serviços religiosos, só que dentro das casas ou igrejas que não tivessem a aparência externa de templo, né? E isso, com o passar do tempo, foi mudando, uma série de restrições foram retiradas ao longo do tempo, a questão do casamento civil foi validada, enfim. E com o passar dos anos, pelo fato de muitos serem imigrantes de majoritariamente 3 países, né, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, criou-se a ideia de que a religião, o protestantismo, na verdade, essas igrejas protestantes, elas eram religiões modernas, que vinham de países avançados, países que passavam por um grande processo de industrialização, de progresso científico, enfim. Então, muitos liberais, naquele momento, começaram a encarar o protestantismo como uma religião esclarecida, como uma religião moderna, uma religião até liberal, né? Ali tomando um pouco da ideia de Weber. Então, quando veio o regime republicano, ele não só via com bons olhos o protestantismo, porque o catolicismo ele estava vinculado ao regime monárquico, como ele passou a incentivar o funcionamento de igrejas evangélicas, enfim. Até que veio a Revolução de 30. A Revolução de 30 quebrou com o sistema da República Velha, da Primeira República, e houve ali uma pequena aproximação com o catolicismo, né? Por parte ali de ideias tradicionais, enfim. E aí surge a LEC, a Liga Eleitoral Católica, né, dentro desse contexto todo, e os evangélicos veem a necessidade de também criar a sua organização. E aí que vai surgir a SEB, que eu mencionei anteriormente, a Confederação Evangélica do Brasil, que ela vai funcionar primeiramente como uma instituição filantrópica, uma instituição ali que tinha o objetivo de um certo ecumenismo entre as igrejas evangélicas, obras sociais, enfim. Mas também uma certa discussão sobre temas políticos. E essa proximidade criou ali algumas candidaturas, né? A necessidade de criar candidaturas evangélicas. E a primeira vem justamente numa Constituinte, na de 34. Foi a primeira vez em que um evangélico foi eleito, evangélico assim, que se elegeu com essa pauta. Né? Se elegeu ali colocando, não, sou evangélico, votem em mim por isso, que foi o Guaraci Silveira, foi eleito por São Paulo na eleição de 34. E isso marca, né, essa inserção ainda que tímida dos evangélicos no meio político, mas até então dominada pelo grupo de igrejas tradicionais, né? As igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, os anglicanos, luteranos, enfim. Então, a Revolução de 30 foi um marco, foi
a quebra dessa, claro, da República Velha, mas também a quebra dessa relação que existia ali de simpatia e de apoio por parte do poder central para com os grupos evangélicos. É interessante porque você falou nesses anos 30, né? E aí nós entrevistamos aqui, fizemos uma live com uma autora da saga, até que lançou o livro Milagre de Fatah. Ela é até evangélica, mas o estudo foi sobre o catolicismo, e ela mencionou que, justamente, a partir dos anos 30, anos 40, é que a igreja ela começou a meio que fazer uma revolução no sentido de reconquistar os fiéis que tinha perdido. Talvez esse momento coincidente aí tenha muito a ver com essa retomada, né? essas obras assistenciais que o catolicismo também começou a fazer. Eu achei super interessante quando você mencionou isso, né? A partir da Revolução de 30. E aí, pulando para os anos 60, 70, você também menciona no livro, né, as relações dos evangélicos com a ditadura militar. Como é que se deu isso? Bem, algumas igrejas, elas na década de 60, faziam um amplo debate sobre os problemas sociais do Brasil. Nós tínhamos ali, claro, né, num momento bem anterior à doutrina social da igreja, que influenciou uma grande geração de políticos do Brasil, desde o antigo PDC do Juarez Távora e do Franco Montoro até o PTB de Alberto Pasqualini, né? Houve uma grande influência dessa doutrina social da igreja, né? Que alguns denominam aí, o próprio Pasqualini vai denominar enquanto capitalismo solidário, enfim. A discussão sobre os problemas sociais, o capitalismo um pouco mais humanitário, se há como o capitalismo possa ser humanitário. Mas, de alguma forma, houve essa discussão na década de 60, dentro de diversos setores evangélicos. A SEB fazia essa discussão, e ali tinha muitos autores conhecidos, muitos estudiosos conhecidos, na época, que estavam próximos da SEB. O Rubem Alves era um deles, né, deu origem, depois do desmantelamento da SEB, deu origem ao ISER, né, teve ali o dedo, não só o dedo, mas as mãos do Rubem Alves lá na organização do ISER, do CEDI e de outras instituições, mas com o acirramento, com a radicalização que houve ali nos primeiros anos da década de 60, muitos grupos evangélicos, muitos grupos, alguns melhor organizados, outros mais isolados, indivíduos isolados, começaram a ser alijados de dentro de suas igrejas. Começou a haver, antes mesmo da ditadura militar, a perseguição a alguns teólogos, alguns religiosos que tinham ali uma visão um pouco mais à esquerda, não necessariamente comunistas ou socialistas, mas pessoas que faziam essa crítica social. Quando veio o golpe de 64, que foi muito bem organizado, essas pessoas já estavam marcadas e elas foram expulsas dos seminários, das igrejas. Muitos educadores tiveram seus registros caçados, não puderam lecionar mais. Alguns sumiram, né, foram mortos, torturados, outros exilados, enfim. Né? No meio evangélico, é um erro a gente dizer, né, que há não possa haver uma visão mais à esquerda no meio evangélico. Isso é um equívoco, isso é um grande erro, que inclusive jogou boa parte do eleitorado evangélico dentro de um campo que não é nem um campo mais à direita, é um campo antidemocrático, inclusive, mas isso é uma outra discussão. Mas naquele momento ali começou a haver essa perseguição, e a quase totalidade das igrejas evangélicas no Brasil apoiou, se não a ditadura em sua totalidade, o golpe. O golpe, não há discussão, não há sombra de dúvidas. Todas as principais igrejas evangélicas no Brasil, existentes até então, apoiaram, manifestaram apoio ao golpe, manifestaram, parabenizaram os militares pelo movimento, agradeceram a Deus pelo fim do governo João Goulart, pela sua deposição,
pela cassação de parlamentares do PTB, enfim. E isso aí eu trato no livro, né, de forma bem en passant, mas eu menciono isso, que também foi um outro momento importante. Por quê? Apesar do apoio de boa parte das igrejas evangélicas e das principais lideranças evangélicas na época ao golpe e depois à ditadura, com o passar dos anos, houve o distanciamento de muitas dessas lideranças, lideranças novas, né, pós-64, passaram a contestar também esse alinhamento. Isso deu origem, por exemplo, à Igreja Presbiteriana Unida, no fim dos anos 70, ali ela tem uma relação de grande proximidade com o ISER, né, fazendo essa discussão sobre direitos humanos, sobre problemas sociais no Brasil, enfim. E depois houve ali um afastamento. A Igreja de Confissão Luterana também se afasta por pressão dos alemães, da Igreja Evangélica Alemã, a EKD. Então também há uma pressão para esse distanciamento. Mas, apesar, como eu ia dizendo, apesar desse apoio, dessa proximidade desses setores evangélicos com a ditadura militar, isso não significou relevância política. Houve ali um aumento relativo dessa representação no Congresso Nacional, que também se manteve estável durante toda a ditadura, ali entre 11, 12 a 15 parlamentares durante todo o governo militar, e somente com a redemocratização é que os evangélicos puderam se organizar, e as igrejas que estavam fora do processo anteriormente, as igrejas pentecostais, elas também puderam se organizar, escolher seus candidatos, enfim. Isso traz dois dados interessantes, só para concluir. O primeiro dado importante é que o protestantismo brasileiro ele é um fenômeno republicano. Uma das conclusões que a gente pode trazer, né? Ele tá intrinsecamente ligado no Brasil à existência de um regime republicano, né? Que propiciou isso, que tinha simpatia, que direcionou ao protestantismo naquele momento grandes elogios relacionados à modernidade, à racionalidade, ao progresso, a tudo aquilo de bom, de positivo que o protestantismo significava, não somente enquanto uma confissão religiosa, mas a sua cosmovisão como um todo, sinônimo de modernidade. E o segundo dado importante é que o protestantismo, além de ser inerente ao regime republicano, ele só apresenta crescimento, ele só tem relevância política dentro de períodos de normalidade democrática. Então, durante o período de 45 a 64, nós tivemos ali um crescimento dessa representatividade. De 64 a 82, no caso, né, foi a última eleição geral da ditadura, nós tivemos ali uma representatividade, um crescimento tímido e uma certa estabilidade. Somente com a redemocratização e principalmente com a Constituição de 88 é que essa representação evangélica ela cresce nessa progressão que nós conhecemos hoje, ganha uma enorme relevância e vai galgando ali em diferentes momentos espaços dentro dos três poderes, né? Se antes a relevância era dentro do legislativo, hoje já está mais do que consolidada, entrou no executivo e caminha hoje dentro do governo Bolsonaro para posições de destaque dentro do poder judiciário. Se eu não me engano, o Brasil não teve ainda um presidente evangélico. Estou correto? Então, nós tivemos evangélicos. Só que eles não foram eleitos. Entendi. Em primeiro lugar, né? Eles não foram eleitos, é um dado bem importante esse. O primeiro foi o presidente o Café Filho, que era o vice de Getúlio Vargas.
e nós sabemos depois tudo que aconteceu, né? O golpe de 55, a tentativa, aliás, frustrada de golpe pelo general Lott. O Brasil é um país dessas peculiaridades, né? Um golpe de Estado para garantir a Constituição, uma coisa de doido. Então, o Café Filho, ele era membro da Igreja Presbiteriana, da qual eu sou membro também, e ele não foi eleito, era vice do Getúlio, e o outro era o Ernesto Geisel, que era de origem alemã, teve uma criação luterana, mas ele era ali um evangélico nominal, como nós dizemos. Ele dizia que era evangélico, mas não tinha... Não praticava. Lá uma... não tinha uma grande relação, um grande vínculo, né? É como nós diríamos, não era praticante, né? Era evangélico apenas nominal. Então, fora esses dois casos muito peculiares também, nós não tivemos nenhum evangélico, né, eleito diretamente, né, pelo voto democrático. Alguns acham que o Bolsonaro ele é evangélico, ele não é evangélico, ele é católico, apesar de ter sido batizado. A esposa dele, eu acho que é evangélica. Ela é da Igreja Batista. Isso. Ela é da Igreja Batista Atitude. Sim. E acho que é o pastor Valandro, não lembro, acho que é ele que é o pastor da Atitude. E os filhos, acho que o Eduardo é da Igreja Batista também, não sei se é da mesma da madrasta. E o Bolsonaro não, ele foi batizado lá pelo pastor Everaldo, no Rio Jordão, aquela coisa toda, mas ele não é evangélico. Então nós não tivemos até hoje. Os que chegaram mais perto disso, né, foram Antony Garotinho e Marina Silva, né, cada um com a sua terceira posição em eleições presidenciais. Garotinho fez disso um importante mote de campanha. A Marina Silva nem tanto, né, ela não usou tanto esse pertencimento a algum grupo evangélico para angariar votos, né? Então, inclusive, alguns acusam a Marina por isso, né, de não ter utilizado esse recurso, e isso acarretou talvez na sua exclusão, né, do segundo turno das eleições, principalmente a eleição de 2014. Ela não explorou isso em nenhum momento, diferente do Cabo Daciolo, que teve uma relevância aí no debate, virou meme e tal, mas teve 1 milhão de votos. Isso é totalmente insuficiente para ser eleito presidente. E o Cabo Daciolo, eu me lembro que ele sempre usava uma Bíblia, né? Ele ficava sempre com a Bíblia. Parecia um acessório de campanha dele, né? Parecia que era o programa de governo dele. Ele tinha uma Bíblia ali do lado, ele carregava para todos os lugares, né? Talvez isso tentando atrelar justamente a esse público evangélico. No livro você fala do poder do rádio na evangelização. Mas aí surge uma outra pergunta também que eu queria fazer. Esse apoio que os evangélicos dão ao governo militar, isso teria alguma relação com alguma contrapartida na seção de canais de televisão, de emissoras de rádio? Teria alguma coisa a ver? Porque você fala justamente que os anos 80, que nós ainda tínhamos ditadura, representaram o crescimento do neopentecostalismo, desculpe, travou aqui. Mas esses anos 80 justamente representou esse crescimento, né, dos pentecostais. Então, tem alguma relação a ver com alguma troca? Você chegou a ver isso? Olha, eu na minha pesquisa em específico, né, eu estudei um momento posterior, né, de 82 em diante. Que eu não tenho, essa é a minha pesquisa do mestrado, mas eu tenho outros artigos que eu escrevi sobre a temática também. Eu não consegui, eu não me aprofundei muito no período anterior, eu não consegui fazer isso, mas de outras pesquisas que eu tenho conhecimento, não. Isso não aconteceu pelo seguinte: a televisão ela era uma novidade ainda, né? E era algo muito caro. Fazer televisão no Brasil era algo muito caro, era muito dispendioso. Todos os equipamentos, eu acho que até hoje o Brasil não fabrica mais quase nada, né? Mas sim, naquela época, principalmente, tudo era importado, inclusive os profissionais. Você comprava uma câmera
você tinha que trazer alguém para manejar a câmera junto, né? Então você trazia especialistas para trabalhar com equipamentos, para trabalhar, enfim, com uma série de, de, de equipamentos, de maquinários, enfim, ilha de edição, a televisão se fazia ao vivo naquela época, enfim, era muito complicado. E fazer uma televisão também de confissão religiosa ia ser um grande prejuízo. O Fanini demonstrou isso. O pastor Nilson Fanini, eu falo disso no livro. O pastor Nilson Fanini conseguiu a primeira concessão para um grupo evangélico, que foi a TV Rio, aqui do Rio de Janeiro, e ela faliu, porque ele conseguiu a concessão, levou quase 10 anos para colocar a televisão no ar, chamou o Walter Clark para dirigir, né, a TV Rio. Walter Clark, um grande, a Globo é o que é hoje por causa do Walter Clark, só que aí ele quis transformar a emissora passa culto o dia inteiro. O Walter Clark falou, olha, isso não dá dinheiro, tanto que 2 anos depois, 3 anos depois de estar no ar, ela faliu e virou a Record, né? A Record Rio. A Universal depois comprou a TV Rio, enfim, fez parte da TV Record Uniu com São Paulo. Então, eu não consegui identificar, desconheço trabalhos que tratem especificamente disso, porque naquela época era um período de Guerra Fria, né? Então, a grande discussão era esse alinhamento dentro dessa polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o grande inimigo era o perigo comunista, e aí o Jango, né, que longe de ser um comunista, representava esse perigo no Brasil, né? Então, tudo isso com muita propaganda, muito recurso norte-americano no Brasil. O IPES e o IBAD foram 2 instituições fundadas na época, ainda no fim dos anos 50, para trabalhar com propaganda. Nós temos a ESG até hoje, Escola Superior de Guerra, que formou muitos pastores evangélicos. Olha o só. Nilson era um deles, né? Foi formado pela ESG. Então era um momento diferente. Quando a ditadura dá os seus sinais de desgaste, muitas vão se distanciar, outras vão ver uma oportunidade muito maior de conseguir algo, que foi o caso do pastor Fanini, né? Um caso bem relevante. E quem fez essa negociação dele com o governo militar foi um grande conhecido do eleitorado do Rio de Janeiro, o ex-senador falecido recentemente, Harold de Oliveira. Ele é uma figura proeminente de bastidores na ditadura militar, e ele negociou diretamente essa concessão da Igreja Batista lá de Niterói, a qual o pastor Fanini liderava, né, para que conseguisse, enfim, a fundação foi organizada, a Fundação Ebenezer, né, que conseguiu ali a concessão e deteve até que a TV Rio fechasse. Então, o principal objetivo no governo militar era esse, era mais essa briga ideológica no contexto de Guerra Fria, de comunismo, ligas camponesas, revolta de militares subalternos, enfim, do que uma outra coisa nesse sentido. Na década de 80 já o contexto muda, né? Então, até porque o objetivo inicial dos evangélicos, o foco, era o rádio. Por isso que eu mencionei nessa parte do rádio como um grande instrumento, justamente por isso. O cristianismo, apesar de ser uma religião que se baseia em um escrito sagrado, que é a Bíblia, é uma religião muito oral. E existe um versículo bíblico que é bem famoso, que a fé vem pelo ouvir. Então, é preciso que exista quem pregue e que existam ferramentas para que essa pregação chegue ao maior número possível de pessoas. E o rádio, nesse sentido, foi o grande meio, a grande ferramenta utilizada, não só para proselitismo, mas também para fidelizar esse segmento social e, claro, criar de alguma maneira ali uma influência na opinião pública, né?
E o teu trabalho, eu vi também que você se baseia muito também, aí sim, na concessão, né, de emissoras a partir do governo Sarney, não é? Que aí sim há esse grande salto, né, das igrejas evangélicas no sentido de adquirirem, né, maior espaço na radiodifusão. Aí sim. E até hoje, né? Até se expandindo. O teu trabalho, ele vai até 88, mas tem muita coisa que é atual ainda, não é mesmo? Sim, porque uma das análises que eu faço é justamente sobre essas etapas que são vencidas pelos evangélicos. Nas rádios, por exemplo, né? Em primeiro lugar, o movimento que começou foi de aluguel de espaços. Alugava o espaço ali, comprava um horário e tal, numa rádio comum, e tinha ali um programa de meia hora, 15 minutos, no máximo uma hora, em alguma rádio comum, e geralmente nas madrugadas. Não era nada em horário nobre. O horário nobre do rádio é diferente da televisão, né? Durante o dia. Então, a madrugada ali e tal. Quando a televisão começa a ganhar importância, a partir dali da metade da década de 70, o rádio entra em declínio, vem o FM também, e aí o rádio AM, né, tem um declínio quase que total dessa audiência. Muitas emissoras não aguentaram isso, e aí começou uma segunda etapa. Essa etapa foi a do arrendamento. Esses grupos evangélicos começaram a arrendar essas rádios, uma prática que vem até hoje, né? E em alguns momentos houve ali a transferência indireta da concessão, algo que a legislação brasileira sempre proibiu. Não se compra uma concessão, porque qual é a brecha encontrada? Há ali uma sociedade, né? Há ali um CNPJ, uma pessoa jurídica que detém aquela concessão. Simplesmente há a transferência das ações. Então a empresa continua tendo a concessão, mas a composição societária muda. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Todo mundo conhece isso e nada se faz em relação a essa prática que é ilegal, né? Mas começou esse movimento. O terceiro movimento foi, já no governo Sarney, de conseguir as concessões. Bem, nós temos peso político, nós temos representação no Congresso, e isso é uma grande moeda de troca com o governo, com o poder central. Então, eu vou utilizar isso para defender os meus interesses. Qual é o meu interesse? Conseguir concessões de radiodifusão para que eu tenha maior inserção na sociedade, na opinião pública, para que eu possa conseguir alcançar mais fiéis, enfim. As motivações são diversas. Algumas, inclusive, bem comerciais. Eu quero que os cantores da minha gravadora evangélica tenham espaço numa rádio. E é o caso da 93 FM no Rio de Janeiro, Rádio Melodia. Que é do Harold de Oliveira. Então ele organizou uma rádio, né, em que só os músicos da gravadora dele tinham espaço, né? Enfim, com a Constituinte, essas regras mudam. Então, anteriormente, o governo Sarney deu concessão para todo mundo. Vamos lembrar o seguinte: quem era o ministro das comunicações? Era uma figura chamada Antônio Carlos Magalhães, o ACM, uma das lideranças do PFL. E qual era o grupo, qual era o partido político em que os evangélicos estavam ali inseridos? Eram dois partidos, na verdade: o PMDB, o partido do governo, e o PFL. Então, se o governo quisesse que alguma pauta fosse aprovada, deveria haver uma contrapartida do governo. E qual foi a contrapartida para muita gente? As concessões de rádio e televisão. Porque aí, saindo do segmento religioso, o que a concessão ela traz? Uma concessão de rádio, um político deter uma concessão. Visibilidade, né? Uma influência da opinião pública, recursos financeiros, né? O uso dessa concessão para difamar um governo em que interessa a ele difamar, perseguir adversários, enfim.
Desde a motivação mais clean da política até a motivação mais rasteira e mais suja. Então, isso aconteceu no governo Sarney. Eu não lembro agora de cabeça, no livro tem esse dado, porque foram muitos. Sim. Tá? Eu não lembro aqui agora, se eu procurar aqui, eu vou perder um tempo da nossa live. Mas foram centenas. E isso são dados públicos. Sim. São informações públicas, existe lá o portal da legislação, acho que o nome é esse, que era mantido pela Casa Civil da Presidência, e que essas informações são públicas. Qualquer cidadão pode ir lá consultar essas concessões de qualquer período da história republicana brasileira. No livro você tem num dos capítulos você fala, o tema é a estratégia da Assembleia de Deus e a virada pentecostal. Eu fiquei muito curioso em saber sobre isso. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim, justamente nessa eleição de 86. Até então, nós tínhamos uma hegemonia do grupo de igrejas históricas no meio político. E ali não era nem um apoio institucional. O cara era evangélico, usava isso como chamariz, como plataforma de campanha, mas não havia ali uma organização, a igreja apoiando o candidato de forma oficial e institucional. Dentro desse contexto de abertura política, e do surgimento de novos atores, os pentecostais, que já eram maioria populacional evangélica desde a década de 60, viram essa necessidade e esse momento foi o momento mais propício. E o que aconteceu? A Assembleia de Deus, ela passou a organizar os seus fiéis, passou a partir de sua convenção, a CGADB era a única que existia na época, hoje são várias, mas a CGADB passou a se organizar, criou uma espécie de comitê político e regionalmente cada convenção escolheu seus candidatos e centralizou, olha, em tal estado o fiel da Assembleia de Deus vai votar nesse candidato. Por quê? Não, porque nós temos que ter voz. Temos que ter voz, os comunistas estão no Congresso, voltaram para a política, nós temos aí os gays, temos os adeptos de religião afro, temos aí um monte de segmento social, feministas e tal, então nós temos que ter nosso espaço lá, ter nossa voz. Então a grande motivação foi essa, a pregação foi essa. Temos que ter espaço na Constituinte. A Constituição, uma nova Constituição vai ser redigida, tem que ter o nosso dedo lá. Nós precisamos marcar a história do Brasil a partir da nossa presença. E, claro, vamos defender as pautas tradicionais que nós conhecemos hoje, A família heteronormativa, pai, mãe, filhos, a pregação contra a legalização do aborto, descriminalização de drogas leves, era uma pauta completamente comportamental. Certo? Só que, na prática, devido ao alinhamento ao Centrão, para que se conseguisse essas benesses governamentais, houve ali uma diretriz para que esse grupo majoritário de evangélicos pudesse votar nessas pautas no governo, que nem sempre eram pautas populares, digamos assim. Então, essa eleição foi o marco, De lá até hoje, nós temos esse grupo majoritário pentecostal e marcou a organização não só da Assembleia de Deus, mas de outras igrejas. Na ocasião, a Igreja Universal conseguiu eleger só um deputado, que depois saiu da Igreja Universal, o Roberto Augusto, mas em 90 a Igreja Universal aprendeu como se fazia, distribuiu seus candidatos em diferentes partidos políticos, seguiu um pouco dessa estratégia adotada pela Assembleia de Deus. Nós vemos aí, hoje, até o ano passado, o sobrinho do fundador da Igreja Universal era o prefeito da segunda cidade brasileira. E aí nós podemos ver que essa estratégia deu muito certo.
sim, sim. O teu trabalho, Guilherme, eu acho muito interessante porque eu venho falando sempre aqui nas nossas lives, quando a gente fala muito em ditadura militar, quando a gente fala na atual situação do Brasil, e eu falo assim, falta a gente ter mais trabalhos de história relacionados às direitas e também, por que não, às igrejas, né? As igrejas evangélicas, porque geralmente ainda há um predomínio sobre o catolicismo, né? Mas as igrejas evangélicas elas vêm ganhando espaço e eu acho importante esse tipo de estudo que você fez aqui, que você falou para a gente, desse teu livro que você publicou, que também já é fruto, né, de uma continuação do seu mestrado, né, que você citou. Eu até queria mandar um salve, um abraço para o professor Oswaldo Montel, foi seu orientador, e o Jairo Nicolau foi o seu orientador no doutorado agora, e o meu orientador, Américo Freire, você falou, né, escreveu a orelha do seu livro. Então, eu queria parabenizar você por esse trabalho, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas eu acho que a gente também tem que deixar esse mistério para quem for comprar o livro, né? Que senão a gente vai, senão você vai falar tudo aqui, né? E aí, pois é, mostra aí a capa do livro. Onde é que as pessoas podem comprar o seu livro? Na estante virtual, certo? Sim, tá no site da Amazon Na e também na Amazon, estante virtual. sim. Então, a Saga, a editora Saga que lançou, quero mandar também um abraço aqui para o Grimaldo Sim, Zacarias, sim. que é editor da Saga, uma grande pessoa e que ajudou muito, né, na realização desse livro, né? E também de quem você mencionou, o professor Jairo Nicolau, que assinou o prefácio do livro, e o professor Américo. Eu tive a grande honra de ter a contracapa do livro assinada por esse grande historiador, duas grandes pessoas, duas grandes referências que eu tive e tenho na minha carreira acadêmica, que eu tenho a enorme honra, prazer, alegria, felicidade, o que for de bom, né, em ter o nome dos dois no livro. Então, o livro está disponível lá. Eu tenho alguns exemplares ainda, porque a gente também conseguiu ali fazer uma campanha de financiamento coletivo. A gente sabe que livro no Brasil é algo muito difícil. Agora, Sim, inclusive, estão sim. querendo aumentar o Taxar. imposto do É, livro, né? é. Enfim, então, eu tenho aqui alguns livros para poder, ainda da campanha de financiamento. Quem quiser ainda pode entrar em contato comigo por inbox. Eu tenho aqui, acho que uns 15 livros ainda. Outros já foram adquiridos, eu estou entregando às pessoas aos poucos. Eu quero até te fazer uma oferta. Eu gostaria de oferecer um livro ao canal Dicas Históricas para que vocês pudessem sortear aí Ótimo, entre ótimo, os leitores, entre a audiência de vocês. Então ótimo. fica aqui a minha Eu vou oferta, fazer um livro com uma... dedicatória para que Ótimo, seja aí sorteado e eu faço o envio depois de um ótimo, exemplar. ótimo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma postagem entre hoje e amanhã, e aí vou fazer uma live já sorteando ao vivo, né? Vou fazer quem escrever, né, indicar 3 pessoas, né, marcar, comentar, tem que seguir a Saga, tem que seguir o Dicas Históricas e seguir o Guilherme. E aí, as pessoas que fizerem isso, a gente vai sortear um exemplar e o Guilherme envia, né, para essa pessoa que vai ser uma pessoa com muita sorte, porque isso é um excelente trabalho, é uma radiografia, um raio-x praticamente do segmento evangélico no Brasil contemporâneo, né? E é um trabalho que, sem dúvida, vai contribuir muito para a historiografia sobre o tema e eu tenho certeza que vai suscitar novas pesquisas. E aí eu também queria, mais uma vez, agradecer a Saga que vem lançando livros muito pertinentes ao Brasil atual, né? Que vem também dedicando um espaço enorme ao tema da religião e história, né? Que é uma área que até pouco tempo era pouco explorada, então a Saga vem dando espaço a publicações desse tipo, tanto do catolicismo, tanto quanto do evangélico. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns e eu desejo muito sucesso, o Guilherme, a você, tá? E as pessoas, olha, gente, vamos comprar esse livro aí para saber, para entender o fenômeno evangélico, tá? É muito importante, tá bom? E olha, Guilherme, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. E as portas estão sempre abertas a você aqui no canal para futuros lançamentos, para qualquer coisa que você queira debater sobre esse tema, tá bom? Tá bom, quero agradecer mais uma vez a você, Fabrício,
Agradecer aqui os inúmeros comentários, muita gente querida fazendo comentário, muitos Também amigos, agradeço. pessoas da família, muita gente. E eu costumo fazer o seguinte, eu sempre costumo fazer alguma besteira quando eu estou mexendo aqui, fazendo outro dia eu saí de uma live, quando eu ia ler um comentário. Tem muitos comentários aqui, mas eu gostaria de agradecer a todos, né? Para não ser injusto com alguém que eu não tenha visto aqui, mas agradecer a todos. São pessoas muito especiais, muito importantes, que acompanham o meu trabalho, que me incentivam, que me apoiam, todos eles sem exceção. Então, meu beijo para vocês, meu abraço a vocês. E mais uma vez, Fabrício, agradecer a você, agradecer a sua audiência e me colocando à disposição do canal Dicas Históricas. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Guilherme. Um abraço a todos. Um Tchau. abraço. Tchau. Tchau.